Vamos dar continuidade às nossas aulas de economia política, pegando agora o tema de mercado, que corresponde ao conteúdo do arquivo aula 2, na sequência dos nossos arquivos e aulas que estão nos slides desde o começo do semestre. Nós vamos tratar da ideia de mercado, uma palavra que não é totalmente nova para vocês, uma palavra que vocês já viram usada em vários contextos, já viram falar em supermercado, em mercado municipal, em mercadinho, muitas vezes relacionado ao estabelecimento comercial. Se nós formos pensar o que tem em comum entre um supermercado, um mercadinho e um mercado municipal, nós podemos pensar na venda de produtos, né? Mas nós vimos que em economia o que interessa para nós é o comportamento das pessoas. Então, nesse caso, o que interessa para nós são as pessoas envolvidas nessa situação do mercado, supermercado, mercadinho. São dois tipos de pessoas que tem nos três tipos de estabelecimentos. Tem pessoas que vendem e pessoas que compram. Exatamente isso que caracteriza a existência de um mercado. Por isso que podemos falar, por exemplo, do mercado campograndense de carros. Porque na cidade de Campo Grande tem pessoas que vendem carros, tem pessoas que compram carros. Isso não significa que estão todas reunidas em um só galpão onde se vendem carros. Não. Tem pessoas que vendem carros em vários lugares. Concessionárias, lojas de carros usados, na casa de quem está vendendo o carro. E nesses lugares, os compradores, os interessados, veem o produto a ser comprado. Então, para que exista mercado, basta que existam compradores e vendedores. Os compradores são conhecidos como demandantes, são o lado da demanda. E os vendedores são o lado da oferta, são os ofertantes. O lado da demanda é conhecido também como da procura, que corresponde aos consumidores, aos compradores, às pessoas que estão com interesse em comprar, dispostas a pagar por um determinado bem ou serviço. Os vendedores são os ofertantes, aqueles que estão dispostos a vender, produzir ou revender esse determinado produto. Trata-se de dois grupos de pessoas com interesses diferentes. Os compradores demandantes têm por interesse atender necessidades deles. Quem está disposto a pagar por um bem ou por um serviço é para atender alguma necessidade de pessoas, pode ser dele, do filho dele, do pai dele, de alguém. Já os vendedores não têm propriamente por objetivo atender as necessidades do cliente, como eles costumam dizer. Eles aproveitam a circunstância de ter na frente deles alguém querendo comprar aquilo que eles estão vendendo para atingir o objetivo último deles, que é ganhar dinheiro. Então, são dois grupos de pessoas com interesses diferentes que se entendem através do terceiro elemento de todo o mercado, que é o preço. O preço é o valor unitário pago por quem compra, recebido por quem vende. Usualmente fixado por quem vende. Nós vimos que os vendedores normalmente são os que fixam o preço de venda. Existem raras exceções de estruturas de mercados onde o comprador é que tem mais poder. Nós veremos isso na próxima aula. Com base em que o vendedor fixa o preço? Nós vimos que o vendedor fixa o preço com base em duas informações: o custo e a estrutura de mercado. O custo, porque para fixar o preço de venda, o vendedor precisa garantir que está cobrindo o custo. Ele tem que fixar um preço superior ao custo. Para isso, é importante que ele conheça o custo. Para garantir o lucro. O lucro é que viabiliza o negócio na economia capitalista. Por outro lado, sabendo que ele tem que cobrar mais do que o custo, ele vai cobrar tanto mais conforme a estrutura do mercado, ou seja, conforme a concorrência que ele enfrenta. Se ele não tem concorrentes, é uma situação. Se ele tem um pouco de concorrentes, é outra situação. Se ele tem muitos concorrentes, é outra situação. Dependendo do número de concorrentes e dependendo do preço praticado por eles, é que ele vai estabelecer o preço de venda acima do seu custo. Por isso é importante ter essas duas informações. A ideia de mercado se aplica em nível microeconômico e em nível macroeconômico também. Nós vamos ver os dois níveis na nossa aula de economia política. Todo produto, todo bem ou todo serviço tem o seu mercado.
Nós falamos que bens são produtos tangíveis, serviços é prestação da solução de problemas especializados. Então, por exemplo, podemos falar no mercado de batatas. Pode-se falar no mercado mundial de batatas, no mercado brasileiro de batatas, no mercado sul-mato-grossense de batatas, no mercado campograndense de batatas, não importa. Nós sempre identificamos que tem um mercado, independente do âmbito, porque tem pessoas que vendem batatas, pessoas que compram batatas. Quando nós falamos nos demandantes, neste caso os compradores de batatas, nós estamos nos referindo a quem toma a decisão de comprar. É demanda efetiva. Então, por exemplo, se a dona de casa compra batata porque o filho dela gosta, a demandante é a dona de casa. Mesmo que quem consuma o produto seja o filho, quem decide se compra mais, se compra menos, é a dona de casa. Cada serviço também tem o seu mercado. Nós temos no slide como exemplo o serviço de corte de cabelo. Quando nós falamos do lado da oferta, a oferta de um bem é visível, porque ele é tangível. A oferta de batatas é a quantidade de batatas que tem à venda. Quando nós falamos de um serviço, isso não é tão visível, mas existe. Existe oferta do serviço de cortar cabelo porque tem pessoas, os ofertantes, dispostas a cortar o cabelo dos outros. Porque tem conhecimento, porque tem experiência, porque sabem fazer aquilo, sabem resolver aquele problema. Eles são os ofertantes. E tem demanda porque tem pessoas dispostas a pagar para que o cabelo lhe seja cortado. As pessoas que cortam o cabelo em casa não são demandantes nesse mercado, só aquelas que estão dispostas a pagar. Outro exemplo de mercado que nós já citamos, o mercado de carros, onde também cabe enfatizar a questão da demanda efetiva. Tem ofertantes, os vendedores, tem demandantes, os compradores. Os compradores são as pessoas que estão procurando um carro para comprar, porque precisam de um carro, porque gostam de andar de carro, mas principalmente porque têm dinheiro ou acesso ao crédito para comprar um carro. Não estamos incluindo toda a população que ainda não tem carro como demandantes de carros. São aqueles que estão dispostos a pagar para comprar um carro. Outro exemplo do mercado de serviços é um exemplo bastante particular, a distribuição de energia elétrica. É uma prestação de serviços? É. A empresa nos faz o favor de trazer energia até a porta da nossa empresa ou da nossa residência. E nós pagamos pelo uso dessa energia. Nesse mercado a situação é um pouco particular porque tem muitos compradores, os consumidores, mas só tem um vendedor, a Energisa, no caso Campo Grande. Ou compramos a energia da Energisa ou não compramos, ou apagamos a luz. Trata-se de um serviço necessário, indispensável e que não tem substituto perfeito. É uma das características de um mercado de monopólio, onde só tem um ofertante, só tem um do lado da oferta e muitos compradores. Como se trata de um serviço público, a Energisa, como é o mesmo caso da Águas Guariroba, elas têm que prestar contas à agência de regulação toda vez que querem aumentar a tarifa, aumentar o preço. Em outras situações de monopólio, onde só tem um que vende, esse um estando em vantagem, ele poderá puxar o preço mais alto que o seu cliente suportar. Está em vantagem. Nós vamos aplicar a ideia de mercado também à situação dos mercados macroeconômicos, começando pelo mercado de produção, que inclui a produção de todo tipo de bens e serviços, incluídos no valor do PIB, produzidos por todos os que produzem, consumidos por todos os que compram, cujo preço é o nível geral de preços. Nós vamos aplicar a ideia de mercado também ao mercado de trabalho, considerando que trabalho é a capacidade humana de gerar valor, os ofertantes são os trabalhadores que ofertam essa capacidade, os demandantes, os contratantes, que utilizam essa capacidade e por isso são obrigados a remunerar pagando um preço chamado de salário. Nós veremos ao tratar do mercado de trabalho questões importantes como quem são os ofertantes e demandantes, como se fixa esse preço chamado de salário, porque os salários são diferentes, o nível de salário mínimo como uma limitação no nível inferior de salário, a questão do desemprego no mercado de trabalho, da informalidade e de uma solução à informalidade proposta pelo programa MEI.
Nós vamos tratar de dois mercados de moeda. Mercados macroeconômicos, porque são administrados em nível do Brasil todo. O mercado de moeda nacional, o real, e o mercado de moeda estrangeira. Ao falar do mercado de moeda nacional, estamos nos referindo àquilo que serve para realizar transações, ou seja, dinheiro no bolso ou na conta corrente. Nós, usuários do sistema financeiro, somos demandantes, porque nós mantemos dinheiro no bolso ou na conta corrente. Nós decidimos quanto dinheiro mantemos no bolso e na conta corrente e quanto aplicamos a juros. A demanda por moeda é aquilo que é mantido no bolso e na conta corrente unicamente. Quem oferta essa moeda, quem tem controle desse total de liquidez da economia? O Banco Central. Só que nós, demandantes, não temos relação nenhuma com o Banco Central. Temos a intermediação do sistema financeiro comercial, os bancos. Na aula do mercado de moeda, nós vamos entender como funciona esse sistema financeiro nacional e como se formam os diversos preços do dinheiro, da moeda que existem no mercado financeiro, as chamadas taxas de juros, que são das mais variadas. Nós vamos também ver como o Banco Central, que é governo, pode por vezes intervir no mercado monetário através dos instrumentos de política monetária. Ao tratar do mercado de divisas, nós entendemos que por diversos motivos existe um fluxo de moeda estrangeira que entra no país e que sai do país. Toda pessoa que tiver necessidade de fazer um pagamento fora do Brasil vai ter que comprar moeda estrangeira, porque lá fora ninguém aceita reais. Toda pessoa que receber um pagamento fora do Brasil e quiser adentrar esse dinheiro no Brasil vai ter que vender a moeda que traz, porque aqui dentro não pode realizar nenhuma transação em moeda que não for o real. Então existe um mercado, porque todos os dias em todo o Brasil muitas pessoas compram e vendem dólares, euros e outras moedas estrangeiras. Na operação de compra-venda, o preço é conhecido como taxa de câmbio. Nós veremos como é fixado esse preço, que não é o vendedor que fixa, não é o dono da casa de câmbio que fixa a taxa de câmbio. Nós vamos ver como se fixa essa taxa e quando, por vezes, o governo precisa intervir nesse mercado, quais os instrumentos de política cambial que ele pode usar. Nós vamos ver também como é contabilizada a entrada e saída da moeda estrangeira através do balanço de pagamentos e sua principal componente é a balança comercial. Aplicaremos finalmente o conceito de oferta, demanda e preço às finanças públicas, entendendo que tem demanda por serviços públicos por parte da população, que são ofertados pelo governo e que para isso o governo precisa de recursos financeiros, obtidos através da arrecadação de impostos e destinados através dos gastos públicos ou das transferências. As taxas, impostos, gastos e transferências são os instrumentos de política fiscal. Formas de decisão que o governo pode ter no seu orçamento público que podem afetar a economia como um todo. Então, começando com o mercado de bens, voltando à ideia. Para todo e qualquer bem, tem ofertantes e tem demandantes. Os demandantes visam atender às necessidades deles. Os ofertantes visam ganhar dinheiro. Os demandantes são influenciados por várias variáveis e os ofertantes também. A variável comum é o preço e é a principal variável que afeta tanto demandantes quanto ofertantes. Nós já vimos a lei da demanda anteriormente, que diz que existe uma influência inversa do preço sobre a quantidade demandada. Além do preço do produto, preços de outros produtos podem influenciar na demanda, os gostos e preferências podem influenciar na demanda. Nós vimos que Ege fala que a renda pode influenciar na demanda, expectativas também podem influenciar na demanda. São vários os fatores que podem fazer uma pessoa comprar mais ou comprar menos. Assim também no caso da oferta. Os vendedores são influenciados pelo preço de forma diferente que os compradores, mas são influenciados pelo preço. São influenciados também por tudo que diminuir o custo. Se o custo dos insumos diminuir, eles vão ter uma margem de lucro mais alta, vão querer ofertar mais. Se a tecnologia melhorar a produtividade, mesma coisa, vão produzir mais barato, vão querer ofertar mais para ganhar mais lucro. As expectativas podem fazer ele produzir mais ou menos. Então, são vários os fatores que influenciam o comportamento de ofertantes e demandantes. Mas a principal variável é o preço. A influência que o preço tem na quantidade demandada
e na quantidade ofertada determinam as curvas de demanda e de oferta. Nós já vimos a dedução da curva de demanda numa aula anterior, na aula de Higgs, ao falar do mercado de camisetas. Como a lei da demanda diz que é normal que os consumidores comprem mais quando está mais barato, nós deduzimos a curva de demanda fazendo uma simulação. A partir de um determinado preço, se o preço aumentar, esperamos que a demanda diminua. Se o preço cair, produto barato, esperamos que a demanda aumente e deduzimos a curva de demanda negativamente inclinada, decrescente de esquerda a direita. Analogamente, pode ser deduzida a curva de oferta também. Só que o comportamento de reação dos ofertantes ao preço é diferente que no caso dos demandantes. Por quê? Porque para um demandante, para um comprador, para um consumidor, um preço alto significa produto caro e ele vai reagir comprando menos. Já para o ofertante, o vendedor, um preço alto significa um preço bom, um preço que lhe dá uma margem de lucro elevada e ele vai se entusiasmar e colocar mais produto à venda. Já um preço baixo, do ponto de vista de quem compra, é um produto barato e ele vai comprar bastante. Do ponto de vista de quem vende, um preço baixo, um preço ruim, que lhe dá uma margem de lucro estreita, ele vai desanimar e colocar menos produto à venda. Por isso, deduzimos a curva de oferta como uma curva positivamente inclinada, que indica que quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada, quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. Existem dois tipos de bens que não respeitam a lei da demanda. São os bens de Giffen e os bens de Veblen. São dois tipos de bens particulares negociados em mercados particulares. Giffen identificou que alguns bens, que são chamados bens de Giffen, são bens muito baratos, que atendem muito bem a necessidade para a qual eles foram criados. O exemplo que ele apresenta é o do pãozinho. O pão é um produto barato que atende bem a saciar a fome, que é a necessidade que ele atende. Se o preço do pão aumentar, pela lei da demanda, o consumo deveria cair. Entretanto, Giffen identificou que no meio das famílias de renda baixa, se o preço do pãozinho aumentar, eles não vão diminuir o consumo de pão. Eles podem até aumentar o consumo de pão. Por quê? Porque a renda é tão baixa e o produto atende tão bem à necessidade que provavelmente ele vai aumentar o consumo, vai deixar de consumir outras coisas para comer mais pão, porque o pão sacia bem a fome. Assim, existem alguns outros produtos que não seguem a lei da demanda. Os bens de Veblen são, pelo contrário, bens de luxo, negociados em mercados de alta renda, bens diferenciados, raros, como obras de arte, carros antigos, que costumam ser negociados em leilão. O que é o leilão? A partir de um preço mínimo estabelecido, os participantes do leilão vão dando lances e o preço vai aumentando. Pela lógica da lei da demanda, no primeiro aumento de preço que ocorresse, ninguém mais ia querer o produto, mas não é assim. No leilão não é assim. Quanto mais alto é o preço, quanto mais o produto vai aumentando de preço, maior o interesse daqueles que estão querendo ficar com esse bem raro. Por isso também não respeita a lei da demanda. Voltando à demanda e oferta, nós vimos que a curva de demanda negativamente inclinada expressa o comportamento dos compradores, diferente da curva de oferta positivamente inclinada que expressa o comportamento dos vendedores. Mas em algum momento, vendedores e compradores se encontram. Por isso, no slide temos o gráfico da curva de oferta e a curva de demanda juntas no mesmo gráfico. Nesse gráfico, observamos que só tem um ponto em comum, que atende simultaneamente o interesse de compradores e vendedores, que é o ponto de interseção, de cruzamento entre a curva de oferta e a curva de demanda, chamado de ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio representa um nível de preço para o qual a quantidade que os ofertantes estão dispostos a colocar à venda é exatamente igual à quantidade que a esse preço os compradores estão dispostos a comprar. Ou seja, tudo que for colocado à venda vai ser comprado por alguém.
Isso nem sempre acontece, porque por vezes o preço está acima do preço equilíbrio, por vezes está por baixo do preço equilíbrio. Mas quanto maior o grau de concorrência que existe no mercado, mais rápido será a aproximação ao preço equilíbrio. Se o preço está muito alto, como no gráfico está indicado como PA, se está mais alto que o preço do equilíbrio, o que acontece? Se o preço está alto, do ponto de vista do comprador, ele vai querer comprar pouco. Essa quantidade pequena comprada é representada pela distância horizontal do eixo vertical até a curva verde, é pequeno. Já ao preço alto, os ofertantes vão querer produzir bastante para ganhar um lucro grande. A distância horizontal do eixo até a curva azul é bem maior que a distância até a curva verde. Isso indica que a quantidade ofertada é maior que a quantidade demandada, ou seja, vai sobrar produto. Vai ser produzida uma quantidade grande e comprada uma quantidade pequena, vai sobrar produto. Isso é excesso de oferta. Quando tem muito produto para vender e pouco comprador, a disputa entre os vendedores vai derrubar o preço. Na medida que o preço vai caindo, vai se tornando mais barato, as vendas aumentam, a demanda aumenta e a oferta diminui, até que a diferença desaparece quando chega no ponto de equilíbrio. Já o caso contrário pode acontecer também, do preço estar abaixo do preço de equilíbrio. E aí a lógica toda se inverte. Se o preço está muito barato, do ponto de vista dos compradores, eles vão querer comprar um monte. Mas os vendedores não vão querer produzir muito porque o preço está ruim. Vai faltar produto. Como é o caso que tem acontecido recentemente. Faltou álcool em gel, faltou máscara. E o que acontece com o preço desses produtos quando tem pouco produto para vender? O preço naturalmente aumenta. A concorrência faz o preço aumentar. À medida que o preço aumenta, a demanda diminui, a oferta aumenta e o excesso de demanda vai desaparecendo. O preço do equilíbrio será então o nível de preço ao qual, se o preço vinha subindo, para de subir, se ele vinha caindo, para de cair, e ao qual se estabelece quanto maior for o grau de concorrência. Não é um nível estável, não necessariamente vai parar ali, ele pode oscilar em torno do preço de equilíbrio. Esse caminho do preço em direção ao preço equilíbrio ocorrerá mais rapidamente quanto maior for o grau de concorrência do mercado. E esse vai ser nosso assunto da nossa próxima aula, as chamadas estruturas de mercado, que caracterizam os diferentes graus de concorrência que existem nos mercados. Tem mercados com muitos concorrentes do lado da oferta e da demanda, tem mercados com poucos concorrentes do lado da oferta e da demanda, e tem mercados sem concorrência nenhuma. Quando não tem concorrente do lado da oferta é monopólio, quando não tem concorrente do lado da demanda é monopsônio. Nós vamos trabalhar essas estruturas de mercado na nossa próxima aula. Bons estudos!